Êxodo capítulo de número 8, vamos ler o versículo 25, que diz assim: Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Amém. Querem estar assentados, queridos? Meus amados, nós estamos no culto da família, não vou me demorar, mas eu quero falar um pouquinho sobre as propostas de Faraó. Quando o povo de Israel estava para sair do Egito, Faraó chamou a Moisés, ou seja, Moisés foi diante de Faraó para que o povo fosse liberto, saísse do Egito. Então Faraó começou a fazer algumas propostas, pelo menos 4 propostas Faraó fez para que o povo continuasse no Egito. Propostas essas indecentes. Lembrando que indecente é tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é vergonhoso, tudo aquilo que é litigioso, tudo aquilo que é inconcebível, tudo aquilo que é inconveniente, tudo aquilo que é indigno. E isto tinha como objetivo de enganar o povo para que o mesmo permanecesse na escravidão. Mas havia uma ordem de Deus, e a ordem de Deus era para que o povo saísse do Egito. A ordem de Deus era esta: saiam do Egito. Faraó resiste, quando Faraó resiste, Deus então começa a mandar as pragas. E na 4ª praga das 10 pragas que Deus manda, Faraó começa a sentir o peso, a responsabilidade, a opressão e a pressão do próprio povo, do próprio Deus, do próprio Moisés. E então ele chama Moisés para uma negociação. Ele quer negociar com Moisés. E Faraó, ele diz a Moisés: olha, quem é o Senhor? Ele até mesmo intimida, ele até mesmo menospreza a Deus. E colocando esse texto para os dias de hoje, nós vimos que sempre o diabo, Faraó, o mundo, sempre vai querer negociar conosco. E nós vimos aqui alguns símbolos. E um dos símbolos que nós podemos ver é que a escravidão no Egito é a escravidão hoje do pecado. O Faraó é o símbolo de Satanás. O Egito aqui também é o símbolo do mundo. E eu não estou falando do mundo cósmico, estou falando do mundo espiritual. Mas Moisés aqui é o símbolo de Cristo, aquele que vem para nos libertar do pecado. Agora o texto que lemos vai falar da primeira proposta em que Faraó fez para que o povo continuasse no Egito. E nós lemos o texto do capítulo 8, versículo 25, que diz: Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifício ao Senhor vosso Deus nessa terra. A primeira proposta do Egito, a primeira proposta de Faraó, a primeira proposta do mundo, a primeira proposta de Satanás é essa, irmãos: sirvam a Deus, mas continue no Egito. Sirvam a Deus, mas continue no mundo. Sirvam a Deus, mas continue no pecado. Deus, continue da mesma forma. Sirvam a Deus e continue da mesma maneira. A estratégia de Satanás é a mesma ainda hoje, induzindo as pessoas a pensar que adorar a Deus, sem sair da escravidão do pecado, tem um resultado de vida espiritual. Induzindo as pessoas que pode entrar na igreja, que pode entrar no evangelho, que pode servir a Deus, de ter uma vida cristã, sem romper com os esquemas do mundo. Que pode colocar às vezes uma bela máscara de santidade, sem ter uma mudança de vida. Que pode se tornar um religioso sem um novo nascimento. Faraó propõe a religião de uma forma vazia,
de uma forma sem vida, de um ritual sem conversão, de uma aparência sem um novo nascimento. Agora Moisés, ele rebateu violentamente a sedutora proposta de Faraó, e é isso que nós também devemos fazer, rejeitar firmemente as astutas insinuações do diabo. Queridos, não basta nós levantar altar para Deus, nós precisamos sair do Egito. Não haverá, queridos, validade em nós estarmos em um culto como este, levantar as nossas mãos para nós cantar, e ao sair daqui e voltar para a vida cotidiana e vivermos parecido com o mundo, fazendo o que o mundo faz, uma vida de pecado, e não vivermos como um verdadeiro cristão. Deixa eu dizer uma coisa que já falei em outras mensagens. Eu já vi uma família morar numa garagem, mas quando saíram de lá, não ficaram semelhante a um carro. Eu já vi famílias inteiras morar numa garagem, e quando saíram de lá, eles não estavam com a aparência de um carro. Por quê? Porque assim também como frequentar a igreja não faz de você um cristão. O que faz de você um cristão é quando você tem uma vida com Cristo, um andar com Cristo, parecido com Cristo. Aleluia! Você precisa entender, e nós precisamos entender, que o mundo e Deus são irreconciliáveis. Não dá para agradar a Deus permanecendo no mundo. Não dá para agradar a Deus e fazer aquilo que o mundo oferece, e fazer aquilo que a sua carne deseja que você faça. E esta é a proposta indecente que o mundo e Satanás vem fazendo para nós diariamente. E ninguém cede de imediato, não. Ninguém cede de repente. Hoje a proposta vem de uma forma, amanhã ela vem com outra roupagem, amanhã ela vem com uma outra característica, e isso vai minando o coração de um, e isso vai minando o coração de outro, e quando você vê, você está cedendo aquilo que o diabo, aquilo que Satanás, aquilo que o Egito, aquilo que o mundo está propondo para você. Você precisa tomar uma atitude, aleluia, porque nós precisamos entender uma coisa: se nós amamos o mundo, o amor do Pai não pode estar em nós. Mas tem uma coisa, mas se você ama Deus, o mundo não pode estar no teu coração. Aleluia. Nós precisamos levantar a nossa bandeira do Evangelho. Nós não podemos esconder que somos um cristão. Nós precisamos declarar para todos, nós precisamos dizer: eu rompi com o mundo, eu estou no mundo, eu vivo no mundo, mas eu não sou deste mundo. Aleluia, glória a Deus. A nossa resposta é não. Agora olha o que diz o versículo de número 28, diz assim: então disse Faraó, deixai-vos ir para que ofereceis sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades longe. Olha só, a segunda proposta de Faraó aqui é essa: sirva a Deus, mas não vá muito longe. Queridos, Faraó é um grande negociador. Ele quer deixar o povo ir, mas não quer que vá muito longe. Preste atenção que Deus está falando conosco aqui esta noite. E isso tem acontecido. Faraó, Satanás tem enganado muita gente, pessoas, fazendo pensar que elas podem servir a Deus em um relacionamento superficial. Você não precisa ir muito longe. Está bom como você está vivendo. Você não precisa mergulhar no rio de Deus, não. Você vindo ao culto já é o suficiente. Satanás coloca na mente de muitas pessoas: só o fato de você estar sentado lá no banco da igreja, lá nas poltronas, a bênção de Deus já vem em você e você já está salvo. E eu digo para você: vai pensando assim, continua pensando assim. Por quê? Porque isso é vida que não cresce com Deus. Isso é vida que não deslancha na presença de Deus.
E se perguntar a algumas pessoas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, deixa eu ir mais longe aqui. Se perguntar a algumas pessoas, essas pessoas estão na terça-feira aqui, em uma das 5 reuniões que nós temos. Quem sabe essa pessoa frequenta a Noite da Vitória, frequenta a escola dominical, ou quem sabe frequenta o culto da família domingo à noite, quem sabe ela até participa da Santa Ceia, mas está vivendo um relacionamento superficial com Deus. E Satanás já está dizendo assim: você já está indo aos cultos, para que você se envolver tanto com Deus? Você não precisa viver essa vida de santidade. Você não precisa se dedicar ao Senhor. Você não precisa se batizar. Continua assim. Pode continuar assim amaziado. Pode continuar assim da mesma forma. Pode continuar sem se batizar, sem ser um dizimista. Não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa se dedicar muito, não precisa vir em todos os cultos. É impossível, queridos irmãos, servir a Deus de uma forma rasa. Deus está dizendo para você: você precisa tomar uma atitude de mudança de vida. Deixa eu dizer algo aqui que o Espírito Santo está mandando dizer. Você precisa sair da beira do barranco espiritual. Há um rio de Deus para você entrar, para você experimentar águas mais profundas. Oh, aleluia! Você não pode continuar esta vida que apenas vem para a igreja, volta para casa e não sente uma transformação de Deus na sua vida. Chegou o tempo da mudança. Chegou o tempo em que Deus disse basta. Chegou o tempo que Deus está te puxando, porque Ele quer ter uma experiência contigo e Ele está te chamando para você ter uma experiência com Ele. Você lembra do profeta Ezequiel? Ele estava na beira do rio Quebar. E quando ele estava lá na beira do rio Quebar, ele ouve a voz do Senhor que diz: Ezequiel, entra no rio. Eu vou medir aqui, Ezequiel, 500 côvados. E Ezequiel, 1000 côvados. E Ezequiel entrou e deu águas pelos joelhos. E o Senhor disse: tá bom aí, Ezequiel. E ele disse: Senhor, eu quero entrar mais no teu rio, porque eu estou sentindo o que eu nunca senti antes. E aí o Senhor disse: Ezequiel, então eu vou medir mais 1000 côvados. E Ezequiel entra e deu águas pelos joelhos. Quando Ezequiel deu águas pelos joelhos, o Senhor diz: Ezequiel, tá bom aí? Ele diz: Senhor, eu quero mais da tua glória. Eu quero mais de ti. E a Bíblia diz que o Senhor mediu mais 1000 côvados. E Ezequiel entrou no rio e deu águas pelos lombos. E Ezequiel disse: Senhor, agora, Senhor, são águas profundas que eu não posso mais andar, mas que eu tenho que andar a nado. Eu tenho que nadar na tua presença. O Senhor quer te tirar do raso nesta noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus para dizer para alguém aqui esta noite que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: você precisa sair da beira do barranco, porque Deus quer te levar a águas profundas. Quem pode levantar a sua mão nesta noite? Aleluia. Essa é a filosofia de Faraó. Não se mostre radical da sua separação. Preserve os seus acessos e deleites. Deixa o Espírito Santo dizer para alguém aqui nesta noite, queridos. Você sabe que tem muitas pessoas que não conseguem se firmar na igreja. Você já viu que tem muitas pessoas que vivem cambaleando. Um dia ele está na igreja, outro dia ele está lá no Egito, um dia ele está na igreja, outro dia ele não consegue se firmar. Sabe por quê? Porque ele está vivendo essa proposta de Faraó. Não te mostre muito longe. Vai, mas não fique muito longe. Não fique sem o acesso. Eu quero dizer que tem muitas pessoas que entram no Evangelho, mas deixam a porta dos fundos aberta. E o Espírito Santo manda dizer para você: você precisa fechar a porta dos fundos. O que é essa porta dos fundos? É aquela amizade que você pensa assim: se não der certo na igreja, eu sei aonde é que eu vou. Se não der certo no meio do grupo dos jovens, eu sei para onde eu ligo. Se não der certo no meio das senhoras, se não der certo no meio do departamento masculino, nos adolescentes, eu tenho um acesso aberto. E o Senhor está dizendo: fecha esta porta de acesso ao Egito.
Egito. A tua caminhada agora é para Canaã. A tua caminhada agora é para Canaã. O Egito não é mais o teu lugar. O Egito não é mais o teu acesso. O teu acesso é o céu. Quem pode glorificar o Senhor nesta noite? Oh, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Querido irmão, jovem, você que está aqui nesta noite, feche esta porta. Não, esta amizade que te afasta de Deus, não é de Deus. Aleluia. Esses contatos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, que te afasta de Deus, não é de Deus. Feche essas portas. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A tese de Faraó aqui é: você pode desfrutar do melhor dos dois mundos, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse que nós não podemos agradar a dois senhores, porque se nós agradarmos a um, aborrecemos ao outro. A Bíblia também diz que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água, ou ela é doce, ou ela é amarga. O Senhor está dizendo: ou você volta para o Egito, ou você continua na caravana para Canaã. Quem quer ir para Canaã? Quem está indo para Canaã? Quem está indo para Canaã? Levante a mão assim, eu quero ver. Quem está indo para Canaã? Oh, aleluia. Diga para esse irmão que está do seu lado: vamos para Canaã junto comigo. Diga para ele: vamos para Canaã junto comigo. Aleluia. A nossa posição é uma: servir ao Senhor de todo o coração. Aleluia. Agora Faraó, ele faz uma terceira proposta. A terceira proposta está no capítulo 10 e o versículo de número 8. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 10 e o versículo de número 8 diz assim: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhe disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as crianças, e com os nossos rebanhos, e com o nosso gado, porque havemos de celebrar festa ao Senhor. E então falou Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu deixe ir as crianças. Vede como tendes convosco más intenções. Verso 11 diz: não há de ser assim, ide somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pediste. Pedi ao irmão tirar o fundo musical lá. Isto. Pedi ao irmão Marcos fazer o fundo musical ali para nós. Queridos, olha só. Olha como o Faraó tem uma terceira proposta. E a proposta é essa: servir a Deus, mas não leve as crianças. Olha a armadilha do diabo, olha aqui para mim. Faraó propõe a Moisés levar o povo, mas deixar as crianças no Egito. Servir a Deus, a primeira proposta: servir a Deus, mas continue no Egito. Segunda proposta: servir a Deus, mas não vá muito longe. Terceira proposta: servir a Deus, mas não leve as crianças. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Grave bem o que eu vou falar aqui. Quando o diabo não consegue deter a geração presente, ele faz de tudo para deter a geração futura. Quando o diabo não consegue parar parar você, pai e mãe, sabe onde ele ataca? Os nossos filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui.
tem muitos pais, e deixa eu pontuar aqui, pais que os filhos ainda estão sobre a sua tutela, são de menores. Eu não estou falando de filhos casados, filhos de maiores que já querem escolher. Estou falando filho de menor. Que os pais vêm para a igreja e deixam os filhos em casa. Sei que você não vai dar glória a Deus agora. E ainda, irmãos, tem uns pais que dizem assim: Juquinha, tu quer ir no culto hoje? Gurizinho desse tamanho assim. Zequinha, tu quer ir no culto hoje? Aí a mãe disse para a menina assim, a menina desse tamanho: Florzinha, tu queres ir no culto hoje? Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Escute isso. Nós estamos no culto da família. Você é o sacerdote da casa. Quem é que manda lá? É você ou é uma Coca-Cola? Ai, pastor, o líder de jovem não foi lá visitar a minha filha, o meu filho. O pastor não foi na minha casa convidar o meu menino para vir na escola dominical. Irmão, por favor, não transfira a responsabilidade que Deus colocou sobre você. Enquanto ele estiver dentro da sua casa, enquanto ele estiver dentro da sua casa, a responsabilidade da vida espiritual dele é sua. Enquanto ele estiver debaixo do teu teto, a responsabilidade é sua. Então, quando você vir para a igreja, traga os seus filhos. Pastor, eles são pequenos, eu sei, eu tenho 2 pequenas. Eu sei o que é isso. Mas é aqui que Deus vai falar com elas. É aqui. Aleluia. Quinta-feira eu cheguei em casa e a Maria Luísa veio e me abraçou e disse: pai, o teu culto hoje estava muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes quando eu prego assim, ela diz: pai, mas o Senhor pregou muito hoje. Ela diz assim: irmãos, é aqui que eles são impactados pela presença do Espírito Santo. Você precisa criar, não importa a idade, traga para a casa do Senhor, porque aqui é o ambiente que eles precisam crescer. Aqui é o ambiente que Deus vai mover o coração deles. Aqui é o ambiente que o Espírito Santo vai convencer. Aqui é o ambiente onde eles vão sentir a necessidade de servir a Deus. Aqui é o lugar onde Deus vai começar a trabalhar na vida deles. É aqui que os desejos vão aflorar pelas coisas de Deus. Não transfira essa responsabilidade. Tem pai que coloca os filhos em tantas atividades. É muito bom, é natação, é jogo, é tantas coisas. E às vezes falta tempo para trazer na igreja. Não investe os seus filhos na orquestra. Não traz aqui para o Diego ensaiar ao sábado à tarde, porque é uma dificuldade. Mas para levar para o campo de futebol pode. Para levar para a escola de balé leva. Para levar para a piscina de natação leva. Traga para a casa do Senhor, irmão. Aqui é o maior investimento que você está fazendo na sua família. Aleluia. Eu me criei, vocês sabem. Eu me criei debaixo de banco de igreja. Eu me criei. Nasci debaixo. Me criei debaixo de banco de igreja. Mas não pense que eu era um santinho, não. Não pense que eu era um santinho. Tinha dia que eu não queria vir para a igreja. Adolescentezinho, mocinho, né? Porque não é fácil ser bonito em cidade pequena. Passei uma luta. Mas nós era tão pobre que os pobres chamavam nós de pobre. Os pobres, nós passávamos na rua, os pobres olhavam e diziam assim: ali vai os pobres ali. Vocês riem porque não é vocês, né? Vocês riem porque não foi com vocês.
Só tinha 2 camisas para vir no culto. E eu gostava quando a mãe lavava as 2, porque daí eu arrumava uma desculpa para não ir na igreja. Aí o pai dizia assim para mim: pega o ferro e vai secar a camisa. E aí você imagina aquele fumaceirão. O beiço quase queimava junto com o ferro, porque não queria ir na igreja. E eu passava lá um fumaceirão, e eu brabo. Sentava lá no último banco, ele ia lá e disse, lá na frente, junto com os adolescentes. Porque tem uns pais aí que não mandam mais nos filhos, né? Eles sentam onde querem. Os adolescentes têm que sentar aqui, ó, com os adolescentes. Dá para dar glória a Deus, senão vai pensar que é contigo, irmão. Os jovens têm que sentar aqui com os jovens. Dá para dar glória a Deus, senão vão pensar que é com você também. Aleluia. É. Agora já faz 1 ano, já posso falar. Eu sentava lá no último banco, o pai ia lá para frente. É filho do obreiro. Senta aqui. Eu sentava lá. Às vezes eu dava um negócio dentro de mim, de raiva, de rancor, começava a chorar. A mãe perguntava: o que está chorando? Eu disse: é bênção. Estou na glória. Só que tem uma coisa, irmãos. Hoje eu agradeço eles. Sexta-feira eu vou lá. Em Sombrio, meu pai vai estar fazendo 69 anos. Eu vou lá. Saio de madrugada, vou lá tomar café com ele de manhã, almoço e volto para... Porque domingo já tem compromisso, que sábado e domingo. Eu não contei, né? 1 ano que eu estou aqui, eu não faltei um culto. Vocês tudo faltaram, os obreiros integrados. Vocês não têm essa moral que eu tenho. Eu não faltei uma quinta-feira porque a minha avó faleceu, daí não tinha como. Mas daí foi justificado, só caso de morte. Então você já sabe, para sair só caso de morte. Só que tem uma coisa, irmãos. Quando eu abraço meu pai e a minha mãe hoje, sabe qual é o meu sentimento? Gratidão. Porque eles não desistiram de mim. Oh, aleluia. Você pode ser chato hoje para o seu filho, mas amanhã ele vai te agradecer. Aleluia. Traga eles para a casa do Senhor. Não deixe o seu filho ser criado pelos jogos, pelos videogames, pela televisão, pelos youtubers. Não, eu sei que é difícil controlar. Aqui são apenas alguns minutos, são apenas algumas horas. Mas eu quero dizer que Faraó está dizendo: seja espiritual, mas não crie seus filhos no espiritual. Mas Deus está dizendo: seja espiritual e crie os teus filhos também na espiritualidade. Sabe por quê? Porque eu nasci vendo meu pai orar. E o meu pai propositalmente ele deixava a porta meio aberta, e quando eu passava eu via que ele estava orando. E hoje eu faço isso para as minhas filhas ver que eu também dobro o joelho e oro e busco a Deus, porque eles precisam saber que o pai e a mãe são homens crentes que servem ao Senhor, que têm uma vida de oração. Esta semana eu mandei uma foto para vocês dos grupos, para os irmãos. Não pensa que aquilo dali foi lá colocar a mãozinha, que foi montado, não. Aquilo dali que foi a mais velha que puxou a pequena pela mão e disse: vamos antes de dormir orar. E as duas foram para o quarto orar. Porque ela vê a mãe orar, ela vê o pai orar. E quando nós se reunimos, nós oramos. O teu culto começa dentro da tua casa. Não abre mão daquilo que Deus te deu, meu irmão. Aleluia. Seja espiritual. Traga os seus filhos para a igreja. O Faraó quer induzir que aqui não tem atração para adolescente, que aqui não tem atração para jovens, mas aqui é o lugar da maior atração. É a atração da presença do Espírito Santo. Nós estamos vendo os adolescentes aqui falar em línguas estranhas, pular na presença do Senhor. Nós estamos vendo jovens ser usados pelo Espírito Santo. Tem atração melhor que isso? É a glória de Deus que atrai as nossas vidas para este lugar. Oh, aleluia. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eliezer, vem cá. Irmã Simone, vem cá. Vou chamar os 3 adolescentes aqui. Vem cá, vocês 3 desse banco aí. O João, é João, né? Esqueci o nome do... Teu nome?
Otávio, Eliseu, Elias. Só para ver se tu lembrava do teu nome. Juan, Aia. Vem cá. Vocês três ficam no meio ali. Aleluia. Vou apresentar para vocês. Você sabe quem é isso aqui? Isso aqui é o Noé. Essa aqui é a mulher do Noé. Não tem nome a mulher do Noé, né? É a mulher do Noé. Só que a Bíblia vai dizer uma coisa, irmãos. A Bíblia diz que Deus mandou Noé construir a arca. E Deus disse assim para Noé: Noé, tu tens uma responsabilidade. A tua responsabilidade é tu pregar a palavra, para que as pessoas se arrependam. Mas para entrar na arca, entra primeiro tu, os teus 3 filhos e a tua esposa. Deus poderia dizer para Noé assim: entra tu, a tua esposa e os teus filhos. É que o Noé, antes de ele ter uma responsabilidade espiritual com a vida da esposa, a primeira responsabilidade dele é com os filhos. Você está entendendo? Então Deus está dizendo assim: você vai entrar na arca, mas é tu, os teus 3 filhos e a tua esposa. Noé tinha 3 noras que entraram na arca, mas as noras entraram depois, porque não estava na responsabilidade do Noé as noras. O que estava na responsabilidade do Noé eram os filhos. Queridos, os teus filhos estão sobre a tua responsabilidade. Eu quero que vocês entrem no céu junto comigo. Eu quero que toda esta igreja entre. Mas eu quero ver do meu lado as minhas filhas. Eu quero ver a minha esposa. Aleluia. A esposa do Noé entrou na arca, mas o Senhor disse: Noé, tu, os teus filhos e a tua esposa. Aleluia. Você quer entrar no céu, mas o Senhor está dizendo para você: leve os teus filhos junto com você. Ore pelos teus filhos, interceda pelos teus filhos, coloque os teus filhos na oração, coloque os teus filhos na presença do Senhor, porque você vai entrar no céu, mas você não pode entrar no céu sozinho. A tua casa precisa entrar junto com você, os teus filhos precisam entrar junto com você. Obrigado, queridos, obrigado, meus amados. Aleluia. E aqui eu termino. Queridos, a 4ª proposta de Faraó, olha aqui para mim. A 4ª proposta foi: sirva a Deus, mas não leve os seus bens. O verso 24 do capítulo 10 diz: então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Só que tem uma coisa: esses bens incluíam os meios para o sacrifício. Vocês querem sair do Egito? Eu vou deixar vocês sair. Só que tem uma coisa: eu vou deixar vocês ir com as crianças, mas o gado, o rebanho, tudo isso vai ficar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, entenda isso, e aqui eu termino. Nós sabemos que nós só entramos em algo quando colocamos o nosso dinheiro. Por quê? Jesus disse: porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu. Aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Queridos, o que Jesus falou é que o coração segue o tesouro, e não o tesouro o coração. E o teu tesouro precisa estar aonde? Aqui. Tudo que você tem precisa estar aqui. Você precisa servir a Deus. Você, os teus filhos, toda a tua casa e tudo que você tem
também deve ser para a glória de Deus. Mas nós falamos assim, nós até cantamos, né? Eu abro mão de tudo que sou, só para te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que tenho, só para te adorar, Senhor. Mas não fale em oferta, pastor. Não fale em dízimo, pastor. No meu dinheiro, não. Sabe o que está acontecendo, irmão? É que você está deixando Faraó. Você conseguiu vir para a igreja. Você conseguiu adorar a Deus. Você conseguiu servir ao Senhor. Mas você não conseguiu trazer os teus bens para adorar a Deus. O que Faraó está propondo é essa: vai com a tua casa, vai com a tua família, mas tem uma coisa, os teus bens ficam para mim administrar. Os meus bens ficam aqui. Tem muita gente que fica ouvindo a voz do diabo dizendo assim: para que dizimar na igreja? Olha a igreja bonita, olha a igreja grande, olha aqui está tudo construído, só vão fazer agora uma casa. O pastor nem vai olhar se você não é dizimista. O dízimo é do Velho Testamento. E o diabo vai enchendo a tua mente. E você vai servindo ao Senhor e os teus bens continuam no Egito. Você vai servindo ao Senhor e o diabo vai ficando administrando aquilo que você tem, colocando a mão nas tuas posses. Mas eu quero glorificar a Deus por esta igreja. Porque a maioria desta igreja tem colocado tudo que tem nas mãos do Senhor. Aleluia. Porque quando você não contribui, irmão, quando você não dizima, você está dizendo: eu não creio, eu não tenho fé, eu não confio. O Deus que eu sirvo é um Deus que não provê, porque você não está tendo confiança de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Porque você acha que se você dizimar, aquilo que você vai ofertar vai fazer falta para você. Porque a tua matemática não é a matemática de Deus. Por quê, pastor? Porque a matemática de Deus é quando você traz o 10% para a casa do Senhor e você dizima, o teu 90% é mais abençoado do que quando você fica com os 100%. Esta é a matemática de Deus. Porque Deus não deixa faltar na tua casa, Deus não deixa faltar na tua família. Os 90%, Ele é mais abençoado do que quando você fica com os 100%. E eu já vejo mãos levantadas aqui de quem é fiel e adora o Senhor e serve ao Senhor com os seus dízimos. Aleluia, glória a Deus. Mas Satanás, ele vai dizer para você toda hora: serve a Deus, mas não dizima. Serve a Deus, mas não oferte. Serve a Deus, não. Por que você está interessado? Para que você dizimar? Para que você ofertar? Deixa eu dizer uma coisa para você. O dinheiro, ele só mostra onde está o nosso coração. O dinheiro só mostra aonde está o nosso coração. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, irmãos. Isso não é coisa de pastor, não é coisa de pregador, não é jargão de pregador, não. Se eu andar com dinheiro no bolso e eu ir no culto a semana toda, eu fico pobre, de tanto que oferto. Mas o meu Deus é o Deus que não tem deixado faltar. Você lembra do jovem rico? O jovem rico chegou para Jesus e disse: Senhor, todos esses mandamentos eu tenho guardado. Aí Jesus olha para ele e diz assim: meu filho, então você faz o seguinte: vende tudo que tu tens e dá aos pobres. E aí você diz assim: pastor, será que Jesus queria empobrecer aquele moço? Não. Jesus só queria saber se o dinheiro dele estava no coração ou se estava no bolso. E sabe onde é que estava? Estava no coração. Porque ele disse assim: Senhor, não quero mais te seguir. Não quero mais andar contigo. Não quero mais ser teu discípulo. Querido irmão, você não deve contribuir do que você sobra. Daquilo que sobra. Você não deve contribuir da sobra. Mas você deve contribuir das primícias. Moisés respondeu: não. Tu tens que deixar ir em nossas mãos todo o nosso gado,
todo o nosso rebanho, porque estes serão o que nós vamos oferecer sacrifício ao Senhor. O nosso rebanho irão conosco. E Moisés enfrenta Faraó e diz assim: e nem uma unha ficará no Egito. Queridos irmãos, o meu culto, o teu culto, precisa ser um culto completo. Você precisa chegar num culto como esse e dizer: eu vou louvar a Deus, eu vou adorar ao Senhor, eu vou receber a palavra, eu vou ter comunhão com os irmãos, eu vou receber a oração, mas eu vou ser um dizimista, eu vou dar a minha oferta com generosidade. Sabe por quê? Porque eu sou de Deus. Eu reconheço que tudo que eu tenho é de Deus. A minha casa, a minha família, os meus filhos e todos os meus bens também são do Senhor. Fique de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Nós estamos no culto da família. E a bênção de Deus aqui é completa. Deus quer abençoar a tua casa. Deus quer abençoar a tua família. E havia uma ordem. Qual era a ordem? A ordem era de José dizendo: quando Deus fazer nós subir daqui, José disse assim: eu quero que vocês façam um juramento. Eu quero que vocês não deixem nem os meus ossos aqui no Egito. Sabe por quê? Porque quando Jesus virá buscar a sua igreja, irmãos, até os irmãos que morreram, que foram sepultados, quando construíram aquela usina elétrica lá do Itapu, dizem que alguns irmãos foram soterrados no concreto usinado, caíram e não resgataram, jogaram o concreto em cima e eles ficaram lá no meio do concreto, porque era milhões de toneladas de concreto. Teve pedreiros, ferreiros, crentes que caíram lá, diz a história. Só que eu creio que no dia do arrebatamento o Espírito Santo vai entrar lá no meio daquele concreto, aleluia, e vai trazer, porque esse corpo não pode ficar aqui neste mundo, esse corpo precisa entrar em Canaã, porque a Bíblia diz que a água vai ter que dar conta dos seus mortos, o fogo vai ter que dar conta, a terra vai ter que dar conta, todos vão ter que dar conta, porque nós vamos aparecer diante do Senhor. Aqui não é o nosso lugar, a nossa pátria é o céu. Eu quero orar por alguém nesta noite que precisa de uma oração em seu favor, pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, alguém que está com uma doença, uma dor no seu corpo físico. Eu quero orar por você. Se tem alguém nesta noite que precisa de uma oração pela sua família, quem sabe o inimigo tem feito muitas propostas, você tem deixado as portas abertas do acesso, mas nesta noite você quer colocar um cadeado, uma fechadura. Sai do teu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Se tem alguém que precisa de um milagre, de uma restauração na sua casa, saia do seu lugar e vem aqui. É noite de milagre, é noite que o Senhor te convida a você sair do Egito e entrar em direção e caminhar em direção a Canaã. Isso, se espalha aqui na frente. Os nossos obreiros já se apostam aqui com as mãos estendidas para orar e clamar por este povo tão abençoado. Aleluia. Eu não sei como que você chegou aqui nesta noite, querido irmão, querida irmã, mas eu quero dizer para você que você precisa resistir a essas propostas. Tem alguém aqui nesta noite que quer se reconciliar com o Senhor Jesus? Você está afastado dos caminhos do Senhor, está longe da casa do Pai, e nesta noite gostaria de dar um passo em direção ao Senhor, dizer: eu quero rejeitar todas as propostas. Tem alguém? Levante a sua mão aqui, aonde você está. Temos um irmão ali que está se reconciliando. Olha só, temos alguém ali que está se reconciliando. Você pode glorificar a Deus, irmão, por isso. Tem mais alguém que está se reconciliando nesta noite, que está afastado, está longe? Pessoas não evangélicas que querem entregar a sua vida para Jesus nesta noite, dizendo: eu não quero permanecer mais no mundo, eu quero também caminhar com este povo em direção à terra prometida. Tem mais alguém? Levante a sua mão, eu quero orar por você.
Tem mais alguém? Olha, temos ali mais um casal que está recebendo Jesus. Temos outro casal ali também que já recebeu Jesus e está nesta noite confirmando a sua confissão de fé. Aleluia. Vamos orar neste momento. O Senhor é poderoso. Presbítero Moisés Marcos, faça essa oração. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja estende a sua mão para cá. Aleluia, profetiza uma palavra de bênção. Se tem mais que quer aceitar Jesus, se reconciliar nesta noite, faça um propósito com Deus. E o Senhor vai entrar com providência, vai mudar a tua vida nesta noite.